Olá, querido, eu sou o Edson Oliver do seu canal Cristão e o assunto de hoje é sobre batalha espiritual. Vamos pro vídeo? É impossível você que é cristão, que é crente em Jesus, que serve a Deus, não enfrentar, não passar por batalhas espirituais. Ou você já enfrentou, ou você está enfrentando, ou irá enfrentar uma batalha espiritual. Assim como muitos homens da Bíblia, dos tempos antigos, enfrentaram batalhas espirituais. Paulo foi um, Pedro, os apóstolos, muitos outros cristãos da era antiga enfrentaram essas batalhas, e nós também não estamos excluídos, assim como o próprio Jesus enfrentou também uma batalha espiritual, que depois nós vamos ver aqui. Mas a questão, queridos, é que muitos cristãos, eles não conseguem identificar quando eles estão enfrentando uma batalha espiritual. O que acontece é que nesse período agora, dessa pandemia, onde nós estamos aí de quarentena, muitos cristãos não estão indo para a igreja, não estão frequentando, não estão congregando, não estão reunindo, estão mais em casa. Então acaba que enfraquecendo, Alguns acabam ficando fracos, se enfraquecendo, e vira alvo fácil, das batalhas espirituais, vira alvo fácil. Muitos deixam de orar. E como eu consigo identificar que eu estou passando por batalhas espirituais? Irmãos, tem sintomas, tem sintomas quando nós estamos enfrentando batalhas espirituais, porque é uma luta. A batalha espiritual, ela acontece no mundo espiritual, e o terreno é a nossa vida. O terreno da batalha é a sua vida, só que não acontece no mundo, não tem como você enxergar com o seu olho físico, não. A batalha espiritual, ela acontece no mundo espiritual, e você só sente os sintomas, na sua vida física, mas ela acontece no âmbito espiritual. Mas eu vou falar aqui alguns sintomas aqui de que você pode estar enfrentando uma peleja espiritual, uma batalha espiritual, para te ajudar, até mesmo para auxiliar você a enfrentar, e a combater, porque nós temos que combater. Paulo, lá no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 12, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, ele fala sobre isso, que a nossa luta não é contra a carne, são contra seres espirituais, Então nós estamos a todo tempo combatendo contra demônios, contra seres espirituais, estamos lutando, querendo você ou não. Mas eu não quero enfrentar essa batalha, eu não quero lutar. Não tem querer, não tem escolha. Se você é cristão, não tem escolha, você vai enfrentar. Se você não está enfrentando, se você não já enfrentou, você está enfrentando ou irá enfrentar uma batalha espiritual. Não tem para onde correr, não tem escapatória, não tem como. Mas quais são os sintomas, que eu estou enfrentando uma batalha espiritual? Muitas vezes, o que eu estava conversando a respeito disso ontem mesmo com a minha esposa. Muitas vezes nós não iremos, estamos assim meio que desanimados, aí tem culto na sua igreja, você fala assim, poxa, hoje eu estou tão cansado, cheguei do serviço cansado, não vou para a igreja hoje não, hoje eu estou cansado, aí você não vai naquele dia na igreja, aí você chega em casa, vai dormir, vou orar hoje não, hoje eu estou cansado, não tô com vontade de orar, não estou com ânimo para orar, eu estou sem graça para orar, não tem palavras para orar. Aí você também não ora. Aí isso passa um dia, 2 dias, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler Bíblia, você não tem vontade de ir na igreja. Isso são principais sintomas de que você está enfrentando batalha espiritual. E a batalha espiritual, ela acontece no mundo, como eu falei, ela acontece no mundo espiritual. Isso é sintoma de que você está sofrendo ataques de seres espirituais. Quando você não está mais com vontade de orar, você não está com vontade de ir na igreja, você não está com vontade
de ler a Bíblia, de buscar Deus, a santificar a sua vida, provavelmente, se você está com esses sintomas, provavelmente você está passando por batalhas espirituais. Você está sofrendo ataques espirituais, né? E lá em Mateus, no capítulo 4, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta aqui, Mateus no capítulo 4, a partir do capítulo 4, ele fala da tentação de Jesus. Ali, naquela tentação de Jesus ali, o próprio Jesus Cristo ali, ele enfrentou essa batalha. Ele enfrentou essa batalha espiritual, né? Lá no capítulo 4, diz assim, olha, ele fala que ele foi conduzido, né, pelo Espírito ali com maiúsculo, então provavelmente o Espírito Santo, né, conduziu ele para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Ele ia enfrentar ali, fisicamente ali, nós enfrentamos espiritualmente, mas ali o diabo ele se personificou ali para enfrentar fisicamente o próprio Deus, o próprio Jesus, né, achando ele que ia vencer. Né? Então ali ele começa ali tentando Jesus, porque Jesus ele jejuou, a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias sem comer nada. Jesus não comeu nada. Então ele estava o quê? Com fome. Deu nele fome. A Bíblia diz que ele estava com fome. Ele ficou com fome ao final dos 40 dias que ele jejuou. Deu fome, que é normal, porque Cristo ele era 100% Deus, mas também ele tinha a humanidade dele. Ele era 100% homem, né? Ele era carne e era Deus. E ali, Cristo ele sentiu fome. Aí a Bíblia diz que Satanás, chegando-se a ele o tentador, olha só, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E o que o diabo estava fazendo ali? O diabo ele estava tentando Jesus numa das fraquezas dele. Qual a fraqueza de Jesus naquela hora ali? Era a fome. Né? A principal necessidade de Jesus Cristo ali, a necessidade de Jesus era comida, matar a fome dele, era a principal necessidade de Cristo ali. Então o diabo ele vai tentar você, ele vai te atacar muitas vezes na sua necessidade. Ele sabe o que você gosta, o que você precisa, e ele vai muitas vezes te atacar ali, entendeu? Na sua necessidade. Então, ele começa atacando Jesus ali na necessidade de Cristo. O diabo ele é um ser inteligente. Os demônios são seres inteligentes. Eles não vêm despreparados, eles não vêm te atacar despreparado, não. Eles bolam uma estratégia, ele vê a sua fraqueza, onde você está sendo fraco, aonde que é a sua fraqueza, e ele tenta encontrar brechas. E muitas vezes nós damos condições, né? Nós damos condições para esses seres, esses demônios nos atacarem. Nós abrimos brechas para os demônios nos atacarem. E nós sofremos ataques tão constantes que mina a nossa, como que eu posso falar? Mina a nossa estrutura, né, espiritual. É minada. É por isso que muitas vezes você não sente vontade de ler a Bíblia, não sente vontade de orar, entendeu? Você não está mais com desejo de orar. Você não está mais com vontade de ir na igreja, você não tem vontade mais de buscar a Deus, porque você está sofrendo ataques espirituais. Né? E como nós combatemos isso? A Bíblia diz que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Né? E como resistir? Quando você não está mais com vontade de buscar a Deus, igual eu falei, né? Aqui, eu citei o exemplo, é aí que você tem, não estou com vontade de orar hoje não, hoje eu estou cansado, eu não vou orar, não vou tirar um tempo para orar, não vou orar hoje não. Aí que você tem que orar, é aí que você tem que buscar a Deus, você tem que resistir, você tem que começar a resistir a esses desejos negativos, né? Vamos dizer assim, estou com vontade de ir na igreja não. Hoje eu não estou com vontade de ir na igreja, não estou com vontade de ir no culto. É aí que você tem que ir. Porque você está resistindo, você está numa batalha espiritual e você está resistindo. Porque se você ceder, se você se render, o inimigo vai vencer a peleja. O inimigo vai
ter vitória sobre você. E aí o que você tem que fazer? Você tem que começar a resistir. Aí o diabo vai começar a tentar você em áreas que ele sabe que você tem uma certa fraqueza, né? Ali, a dependência, igual eu citei, que a dependência de Jesus ali era fome, era comida. O diabo já chegou batendo de quina, porque ele sabia que a necessidade de Cristo era a fome, né? Então, ele já começou ali, já dando uma pancada, ele está com fome, ele passou 40 dias sem comer. Então o diabo ele vai em cima da sua fraqueza, ele vai em cima do que você tem necessidade ali, ele sabe que você está precisando daquilo ali, ele vai em cima daquilo ali. Ele é estratégico, ele arma as estratégias dele. Então assim, você no campo de batalha, você tem que começar a reagir, porque se você não reagir, se você não resistir, você provavelmente vai perder a batalha. Então a Bíblia ela nos dá total, como que eu posso falar, ensinamento para vencer essas batalhas. Vai lá no livro de Efésios, no capítulo 6, né, a partir do capítulo 6, e você começa a ler, né, aquele capítulo ali, a partir do capítulo 6, e você vai ver que ali Paulo, ele dá dicas, né, através do Senhor, instrui Paulo ali através do Espírito Santo, e Paulo ensina ali como a gente pelejar, como a gente batalhar, né, nessa batalha espiritual. Então, querido, comece a resistir. Se você, eu acredito que você deve estar passando, né, ou já passou por essas batalhas espirituais, mas tem como a gente vencer. Se você se render, se você parar de orar, se você parar de ler a Bíblia, parar de buscar Deus, parar de ir na igreja. Eu sei que nesse tempo de pandemia, nós estamos aí vivendo aí, temos que ficar em quarentena. Muitas igrejas não, infelizmente, não pode abrir, não estão abrindo. A minha igreja que eu congrego está abrindo com o horário reduzido do culto, mas está abrindo, mas algumas não estão. Mas aí convida alguns irmãos para ir na sua casa, 2, 3 irmãos, façam uma oração, façam um culto em família, entendeu? Cultua a Deus, você, a sua esposa, seus filhos ali, ou convide um irmão, né? Ou 2 irmãos, ou 3, não sei, que seja, vai na sua casa, faz um culto rápido ali, lê uma palavra, e você vai começar a fortalecer, as suas fortalezas para continuar a batalhar contra esses seres espirituais. O que você não pode é se render. O que você não pode é parar de orar, parar de buscar o Senhor, né? Se a sua igreja está abrindo, está tendo culto, vai nos cultos, né? Vai nos cultos regularmente, porque você em casa, você enfraquece, você não buscar a Deus, você fica fraco, né? Tudo isso pode acontecer com qualquer um. Então, assim, a Bíblia nos dá dicas muito valiosas, muito ricas de como vencer, né? E nós vemos aqui no capítulo 4 de Mateus que o próprio Jesus, ele passou por essas batalhas. Aí o diabo aí o que Jesus respondeu para ele, né, ali? Jesus falou assim, aqui ó, ele porém disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus ali, ele estava preparado para enfrentar Satanás nessa batalha. Se nós não estivermos preparados, querido, o diabo deita e rola. É por isso que muitos crentes estão fracos, não estão mais conseguindo buscar a Deus, não estão mais conseguindo prosseguir, porque não está preparado para entrar num campo de guerra espiritual. Está entrando muitas vezes numa batalha espiritual despreparado. Se você entrar despreparado, né, provavelmente você será vencido pelo inimigo. Aqui Cristo estava totalmente preparado. Então ele responde a Satanás, ele dá uma resposta ali, uma resposta na própria palavra de Deus. Ele tem ali uma resposta para o diabo. Só que o diabo, ele não desiste, ele insiste ali. Aí ele fala no versículo 5, diz assim, então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe,
Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Ou seja, ele queria que Cristo ali se exaltasse, fala, não, eu sou o filho de Deus mesmo, eu vou saltar daqui para baixo e não vai acontecer nada comigo, porque eu tenho todo o poder, eu sou o filho de Deus, eu sou Jesus Cristo. Ele queria que Jesus caísse nessa tentação. Então, soberba da vida. Então, querido, não fica lá. Muitas vezes você canta bem, você prega bem, você tem uma voz ungida e o diabo fica te tentando ali. Vai lá, prova que você é o melhor, prova que você canta melhor que aquele irmão, prova que você prega melhor que fulano. Então ele fica te tentando ali para você fazer o quê? Para você se exaltar, né? Então nós não podemos também, nós temos que vigiar, porque o diabo ele ataca de todos os lados. De repente o diabo ele está te atacando no seu casamento. De repente o diabo está te atacando lá no seu trabalho. De repente o diabo está te atacando na sua igreja, a sua igreja. Muitas vezes ele usa pessoas na própria igreja, onde você congrega, se levanta contra você para te tentar, entendeu? E para fazer você pecar contra o Senhor. Por quê? Satanás, ele não vai chegar se você estiver preparado. Se ele chegar cara a cara ali com você, para te combater com você, ele vai perder. Porque você está preparado espiritualmente. Você está preparado na palavra de Deus para vencer, para resistir a ele. E como se vence o diabo? Como vencer o diabo? É só resistindo. A Bíblia não manda você lutar contra o diabo. A Bíblia manda você resistir. Jesus aqui estava resistindo. O diabo falava uma coisa, mandava ele fazer uma coisa, ele resistia ao diabo. Entendeu? Ele dava a resposta na palavra de Deus. Então ele estava resistindo a Satanás. Então a Bíblia manda a gente resistir a Satanás. Então você pode estar enfrentando batalhas espirituais lá na sua casa, com a sua família, com o seu esposo, ou com a sua esposa, não sei, ou com os seus filhos, ou lá no seu trabalho, com o seu chefe, não sei, entendeu? Mas o diabo, ele ataca onde tem brecha. Ele vai entrando e vai te atacando. Se você não resistir aqui, se Jesus não tivesse resistido, Jesus tinha perdido essa batalha. Então é importante nós resistirmos. Aí o diabo continua aqui, ó. Disse-lhe Jesus, aí Jesus respondeu para ele lá no versículo 7. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo desiste? Não, o diabo não desiste. Não pensa você que Satanás tentou você uma vez, você resistiu e ele vai sair, vai embora e vai deixar você de lado. Não. Ele vai se afastar por um tempo e depois ele vai voltar. Ele vai voltar, ele vai te atacar ou na mesma área, ou ele vai caçar outra área, outra forma de te atacar, mas ele vai voltar. E você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado porque Satanás vai voltar a te atacar. Aí ele, lá no versículo 8, diz, ó, novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adoraste. Tá vendo? Então ele ali, ele não desistiu. Ele arrumou outra forma. Não, aqui não deu, então eu vou por aqui. Aqui não deu, aqui ele tampou a brecha. Então eu vou aqui, vou atacar ele aqui desse lado. Aí ele vai e leva Jesus lá e mostra todo o reino ali, toda aquela expansão, aquela coisa linda e fala assim, ó, isso tudo aqui foi entregue a mim. Tá? Foi entregue a mim, eu tenho direito a tudo isso aqui. Mas se você prostrar os meus pés e me adorar, eu vou te dar isso tudo para você. Aí o que Jesus faz? Jesus faz o quê? Jesus é seduzido? Jesus é vencido? Não. Jesus resiste mais uma vez. Aí Jesus fala assim, olha, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirás. Aí sabe o que aconteceu? O diabo deixou. O diabo se ausentou de Jesus. Em algumas, lá, acho que em Lucas fala que o diabo se ausentou por um tempo. Ou seja, Satanás, ele não vai desistir de atacar você. Não tenha
essa ilusão, que o diabo não vai deixar ele não vai desistir de atacar, de te derrubar. Enquanto você estiver vivendo na terra e você estiver na presença de Deus, estiver servindo a Deus, Satanás sempre irá te atacar. Ele sempre irá te atacar, só que o Senhor, ele sempre estará contigo para te ajudar. Por outro lado, a palavra do Senhor fala que o Senhor, ele coloca anjos ao seu redor para te guardar. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que os temem e os livra. Porque livra de quem? Dos ataques de Satanás. A Bíblia não fala que Satanás está ao redor. A Bíblia fala que ele está ao derredor, bramando como leão. Mas os anjos do Senhor estão ao seu redor, te protegendo, te livrando. Mas eu falo para você, resista ao diabo. Não ceda. Eu não sei qual é a sua fraqueza, não sei qual é a brecha, eu não sei o que você está passando, mas eu te dou um conselho. Faça como Jesus Cristo. Resista a Satanás e ele vai fugir de você. De repente você está passando por essa batalha espiritual, de repente você não está mais com vontade de buscar a Deus, com vontade de ir na igreja, com vontade de orar. Você está a ponto de desistir. Satanás está a ponto de dar um checkmate em você. Mas a palavra do Senhor para você neste vídeo é: resista. Deus está contigo. Resista. Dobre o seu joelho agora. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor livramento. Peça ao Senhor misericórdia. Confesse, de repente você está com pecado, mas confesse o seu pecado para Deus. Fala para o Senhor o que você está passando. E você vai começar a reagir nessa batalha espiritual. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.